Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nesta manhã de quinta-feira. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua vida. Hoje estamos aqui para mais um Café com Palavra, para mais um dia de graça, mais um dia de expectativas em Deus. Agradecendo por esse dia. Vamos agradecer nessa manhã? Quero orar com você. Pai eterno e santo, Senhor, queremos ser gratos a Ti nessa manhã, por essa manhã, pela vida, pela saúde, por cada um que o Senhor tem cuidado, Senhor, por cada família que o Senhor tem guardado. Te agradecemos e te louvamos, te bendizemos, Pai, por todas as beneficências. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos prostramos a Ti, Senhor, entendendo que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Toma esse dia nas Tuas mãos, Pai. Toma essa manhã nas Tuas mãos. Cuida de nós, Pai. Cuida dos nossos passos. Cuida da nossa jornada, da nossa caminhada. E vem nos dando a vitória nessa manhã, Pai. Diante de toda afronta do inimigo, diante de todo enlace, diante de todo preparado, Senhor. Livra-nos, Pai. Cuida de nós, Pai. Precisamos do Teu cuidado nessa manhã. Te agradecemos e te louvamos, porque bendito é Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos a Ele nessa manhã. Nos prostramos diante dEle, entendendo que Ele tem maravilhas para nós, entendendo que Ele nos mantém de pé todas as manhãs, entendendo que é Ele que nos sustenta a cada amanhecer. E por isso entendemos e recebemos o seu infinito amor. Deus, te adoramos nessa manhã, te bendizemos, Senhor, porque só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia! E estar debaixo desse Deus eterno nos faz ter a certeza da alegria, da prosperidade, da multiplicação, da graça e de vencermos todos os nossos percalços da vida, de vencermos tudo aquilo que está contra nós, de vencermos todas as adversidades que o inimigo coloca em nosso caminho. Então somos gratos a Deus nessa manhã, portanto, por tudo que nos deu e que tudo ainda que vai nos dar. Agradecemos a Deus debaixo das potentes mãos dele. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o eterno e santo Deus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor nessa manhã. Tome aí a sua bússola diária. Tome aí a sua palavra. E vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Provérbios, que vai dizer assim, versículo 30 em diante. Então eu estava com ele, e ele era o seu arquiteto, e eu era diariamente suas delícias, divertindo-me diante dele em todo o tempo, divertindo-me no seu mundo habitável, desfrutando os meus deleites com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, escutai-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Escutai a correção, sede sábios e não a desprezeis. Feliz é o homem que me escuta, vigiando dia a dia os meus portais, guardando as ombreiras das minhas portas. Porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor Jeová. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Bendito é o nome do Senhor por essa palavra de sabedoria. Vamos ver aqui a sabedoria falando nessa manhã. Aleluia! Capítulo 8 do livro de Provérbios
vai falar sobre a sabedoria. Quem é a sabedoria? A mensagem da sabedoria, as características da sabedoria, a pré-existência da sabedoria. E essa pré-existência da sabedoria é Cristo, que estava com Deus, que estava com o Pai na hora da formação do universo, porque vai dizer assim: eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. A sabedoria estava com Deus na formação do universo. Deus nunca esteve só. Deus sempre esteve com a sabedoria, com o Espírito que pairava sobre as águas. Deus sempre esteve acompanhado. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que ama o relacionamento, que ama a companhia. E aqui nós vamos ver a sabedoria falando que ela estava com ele, que ela era o seu arquiteto. Um arquiteto, ele projeta, um arquiteto, ele desenha, o arquiteto, ele se prostra diante do seu projeto, o arquiteto, ele observa o seu projeto, ele busca ver se está tudo correndo certo, ele busca observar para ver se tudo está de acordo com o que a sua mente projetou, se não há falhas, se não há problemas que possam causar após a construção. Mas o arquiteto, ele não somente faz o projeto, ele acompanha todo o levantar da obra. O arquiteto é o responsável pela obra por completo. O arquiteto só termina o seu trabalho quando a obra está entregue, quando a obra está pronta. E muitas vezes ainda, anos depois, após essa obra ter sido completada, o arquiteto responde por qualquer problema que houver nessa obra, por qualquer situação que acontecer nessa obra, a qual ele leva o nome dele, a qual ele assinou um contrato como arquiteto da obra. Ele é responsável. Não é assim que funciona a arquitetura no meio arquitético? Então nós vamos entender que aqui diz que eu era o seu arquiteto. A própria sabedoria era o arquiteto de Deus para a construção da grande obra, que é o universo, e para a construção de mim e de você, de nós. Então nós vamos ver que esta sabedoria estava com Deus em todo o tempo da nossa formação, da formação de tudo aquilo que nos rodeia. Por isso, assim como um arquiteto é responsável por toda a obra, do princípio ao fim, e ainda após o fim desta obra completa, ele ainda responde por esta obra. Assim é o nosso Senhor, que está sobre nós, responsável por nós, responsável por mim e por você, responsável pela nossa obra que somos eu e você, responsável pela nossa estrutura, responsável pelo andamento, por cada centímetro do nosso corpo, por cada complexo da nossa mente. Deus é o nosso arquiteto, Ele é o nosso responsável. A sabedoria designada Cristo, designada que estava diariamente com Deus, provando as delícias, divertindo-se com Ele. Veja, Deus e a sabedoria divertiam-se na construção do universo, divertiam-se na programação das obras do universo, divertiam-se nos planetas, nos cometas, no Sol, na Lua, na Terra, divertiam-se construindo, divertiam-se criando tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que para de uma forma que ninguém explica, tudo aquilo que está projetado
no mundo de uma forma sobrenatural, que não há explicação. No meu e no seu corpo, coisas inexplicáveis que acontecem dentro de nós, estavam a sabedoria e Deus divertindo-se quando nos criaram. Porque diz a palavra do Senhor que antes que nós nos formássemos, o Senhor já nos conhecia. Ele já tinha arquitetado eu e você. Nós somos projeto. Nós somos projetos de Deus. Então, debaixo dessa projeção de Deus, debaixo deste projeto, eu quero dizer para você nessa manhã, tenha certeza que Ele não te abandonou, porque o arquiteto não abandona a sua obra. Um arquiteto fiel, ele fica do princípio ao fim da obra, e ainda que a obra esteja terminada, ele ainda responde pela obra. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, acalma teu coração, que Ele responde por você, que Ele cuida de você, que Ele zela por você, que Ele está cuidando deste projeto que é você, que Ele está cuidando dessa maquete que é você, que Ele está cuidando desse projeto que é a tua família, que é o teu ministério, que é tudo aquilo que Ele formou em torno de você. Ele está cuidando. E diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, escutai-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, aqueles que guardam os caminhos do Senhor, aqueles que pleiteiam as bondades de Deus, aqueles que guardam as veredas do Senhor, aqueles que estão debaixo daquilo que Deus projetou, são felizes. Aleluia. Então eu e você, nós temos que carregar a felicidade. Eu e você, nós temos que estar cheios da felicidade. Nós temos que carregar a felicidade dentro de nós. Aí vai dizer assim: escutai a correção, sede sábios e não desprezai. Não despreze a correção. Não despreze a correção do Senhor, porque sob toda correção existe a perfeição. Veja que o arquiteto muitas vezes ele vai olhar e ele vai corrigir a sua obra, ele vai corrigir o seu projeto, ele vai ver que tem que trabalhar de uma forma diferente aqui, ele vai ver que tem que trabalhar de uma forma diferente ali, porque senão pode dar problema. Então escute a correção de Deus, corrija a sua obra, não fique infeliz pela correção, não despreze a correção, ou seja, quando ouvirdes a correção, perceba e seja corrigido, esteja apto para a correção, permita que o arquiteto faça a correção no seu projeto, permita que o dono da obra faça a correção no seu projeto, porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor Jeová. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Oh, meu Deus, violentar a sua própria alma, fazer mal à sua própria alma. Alma cansada, alma desamparada, alma que chora, alma que sofre, é porque pecou, é porque saiu dos caminhos, é porque está fazendo o que desagrada o arquiteto. O que desagrada aquele que a formou, aquele que a constituiu para adoração, aquele que a constituiu para ser cheia da presença dele. Então, nessa manhã nós estamos recebendo correção, estamos recebendo instrução da sabedoria de Deus, que é Cristo. Que eu e você nessa manhã possamos nos encher da sabedoria e que Deus possa nos ensinar a jamais deixar de lado o nosso arquiteto, a jamais querer fazer e corrigir nós mesmos aquilo que somente Ele pode fazer a correção. Que Deus abençoe você e que esta palavra possa ter trago a você sabedoria nessa manhã. A paz do Senhor Jesus e até amanhã.